A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui de novo para aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Agora a lição número 8 de 24 de maio, domingo. E ele tem um tema importante, essa lição liga com a lição passada. Se você já estudou, se você ouviu a nossa aula, você vai poder lembrar de coisas que já foi falado e também ligar com o que vai ser falado hoje, Hoje a gente vai falar, o tema da lição 8 é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo se encontra em Efésios 2, versículo 20, você pode acompanhar aí, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática, o próprio nome diz, é uma verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, do versículo 20 ao 22. É o finalzinho do capítulo aí, Você viu que foi dividido em lições, esse capítulo, até em várias lições, e agora a gente está falando o finalzinho dela aí. E também em Mateus 7, 24 e 27, que vai ter alusão, vai ao mesmo tema aí do Efésios 2. Então vamos lá, Efésios 2, do 20 ao 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, do 24 ao 27, vai falar sobre aquela passagem bíblica que fala do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, tá bom? Se você quiser ler aí, você pode ler na sua casa e ter mais tempo para meditar, tá bom? Eu não vou ler pra gente não tomar muito tempo, eu espero que esse vídeo fique curto e vamos lá. Então, começando a introdução aí, a gente vai fazer você lembrar justamente da lição passada, onde a gente aprendeu sobre a reconciliação, Deus fazendo essa reconciliação do povo judeu com o povo gentil e reconciliando o homem com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A lição foi ela foi bastante explicativa no sentido de que nós somos um corpo só agora, independe se é judeu, se é servo, se é livre, se é bárbaro, se é citas, todos somos de Cristo, E isso todos num corpo só. Então aqui, já para começar, o primeiro tópico fala um edifício espiritual. É sabido de todos que o santuário judeu que existia no passado, que foi feito por Salomão, depois foi reedificado por Zorobabel e depois reformado por Herodes, Era um templo suntuoso, maravilhoso, tinha todo o seu significado, toda a sua, vamos dizer assim, toda a sua importância para um judeu. Um judeu via essa construção como uma identificação de ser o povo de Deus, onde Deus ali habitava, onde Deus ali falava com o seu povo, Deus estava trazendo a resposta de perdão, eles levando o seu sacrifício, eles trazendo uma devoção a Deus, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus verdadeiro. Então o templo para eles era extremamente importante. Eu até guardei uns versículos aqui para a gente poder meditar junto. Eu queria ler com você, é no livro de Deuteronômio 12, 10 e 11, que é o capítulo 12, versos 10 e 11. Está escrito assim, Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Então esse lugar específico onde o templo existia, ou seja, na cidade de Jerusalém, foi escolhido por Deus. Deus fez que ali estivesse o templo. Quando Salomão foi consagrar, Salomão pediu, rogou a Deus em clamor para que Deus ouvisse a oração do seu povo naquele lugar, que Deus estivesse ali atento, seus olhos atentos para aquele lugar, para que pudesse ouvir o clamor do povo. E é interessante você ver aqui que o próprio Salomão, em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, ele faz uma
uma pergunta e faz vamos dizer assim, uma afirmação, ó. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu te tenho edificado. Então a gente vê assim, Salomão sabia que ele estava fazendo um templo, era aquilo que Deus havia colocado no coração de Davi, né, de seu pai ainda, mas ele sabia que ali não seria a habitação de Deus. Né? Deus não tem como habitar no templo feito por mãos humanas, né? Até isso é profetizado, falado pelos profetas do Novo Testamento. E ali Salomão mesmo já fala, mas Salomão pede que o Senhor esteja com os olhos atentos a este lugar, que o Senhor esteja assim ouvindo o clamor do teu povo, quando o teu povo pecar, errar e buscar o Senhor, que o Senhor possa perdoar, ouvir, né? Trazer o seu perdão. Quando o povo também estiver sofrendo, que o povo venha aqui, clame, e o Senhor venha ouvir, venha abençoar o teu povo. Então aquele lugar era um lugar para assim, vamos dizer assim, para que o povo tivesse relacionamento com Deus. O santuário tinha essa função, né? Desse relacionamento do homem com Deus. Então era de extrema importância o templo para o judeu, né? Mas quando a gente vai entender que Cristo traz uma nova aliança, nessa nova aliança existe tudo muda, inclusive o santuário, né? Não é mais aquele santuário que Deus estaria falando com o seu povo. Tanto é que a gente sabe disso, que o templo foi até destruído, né? E Jesus mesmo chegou a falar, né, quando um dos seus discípulos falou assim, que lugar lindo, tá vendo, né? Exclamando sobre aquele templo, que lugar magnífico, olha as pedras, olha a edificação. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Né? Então ali ele mostra, né, profetizando adiantado, né, de que aquele lugar ia ser destruído e que um novo santuário seria erguido. E que santuário seria esse? É um santuário cristão, né? Um santuário totalmente diferente. E qual é esse santuário? A Bíblia vai ensinar, e a lição a gente vai falar sobre isso, que Cristo traz um santuário não feito por mãos de homens, mas feito pelo próprio Deus. Tá bom? Vamos, aos pouquinhos a gente vai chegar aí, nesse ponto aí. Então, olha lá, o santuário cristão. Nesse tópico aqui 2, quando ele vai explicar o santuário cristão, a gente pode ler lá em 1 Pedro, deixa eu colocar aqui para nós aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 7, até esse 1 Pedro capítulo 2, ele fala bem dessa nova construção. Pedro fala dessa nova construção, desse novo santuário, né? Então vamos lá, 1 Pedro 2, versículos 6 e 7, tá lá escrito assim, ó. Pelo que também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Então aqui ele está falando que essa pedra que agora vai ser revelada, né? Que vai ser ali colocada, que vai ser um alicerce de um novo santuário, ela foi reprovada pelos judeus, mas agora ia ser edificado um novo santuário. Se você entender como os santuários, os templos eram feitos no passado, você vai saber por que Paulo está falando que Jesus é a pedra angular, que é a pedra principal, né? Porque todo edifício ele tinha uma pedra, antes de ser erguido, construído, ele tinha uma pedra que ele tinha que ser o norte daquela construção. Por exemplo, toda a parede tinha que estar alinhada com aquela pedra. Se era, o próprio nome já diz, né? Pedra angular, ela tinha um ângulo. E a parede, para que ela estivesse retinha, aquela construção estivesse perfeita, ela tinha que estar de acordo com o ângulo daquela pedra principal. Se ela fosse colocada na esquina, como fala pedra da esquina, o muro tinha que estar de acordo com aquela pedra. Se ela fosse colocada no alto, até se você vê estudos, existe também pedra principal em certos arcos. Ela que sustentava aquele arco, ela era a pedra principal ali, ela era o foco. Se tirasse aquela pedra, aquele arco caía. Então ali, quando Paulo usa essa expressão pedra principal, falando de Jesus, mostrando que esse novo santuário iria começar com esse grande fundamento, uma pedra principal que é o próprio Cristo. Até às vezes existem situações e interpretações que acham que Pedro seria essa nova pedra, mas
Jesus mesmo fala com Pedro, né? Fala que sobre esta pedra ele ia edificar a igreja. E qual pedra? A pedra de esquina. Tanto é que próprio Pedro faz essa afirmação, né? Pedro faz essa afirmação que Cristo é a pedra principal, né? Por isso que a gente tem que ler e ler a Bíblia toda, não ficar só num trecho, para a gente poder entender que Paulo fala que Cristo é a pedra principal, Pedro fala que Cristo é a pedra principal. Então a gente vai entender que esse novo santuário começa com esse fundamento. E é isso que os apóstolos vão pregar, vai ensinar. Então vamos lá. Seguindo aí. E interessante também que ele coloca lá em 1 Coríntios capítulo 3,16, falando que nós seríamos a habitação de Deus, nós seríamos como pedras vivas, né? Como pedras vivas de um fundamento, de uma construção que o próprio Deus faria. Eu e você fazemos parte, se somos parte do corpo de Cristo, somos essa construção, essa que está ainda em construção para a habitação, né, de Deus. O Espírito Santo morando dentro de nós, e eu e você fazendo esse templo, esse santuário, né? Então vamos lá. Quarto ponto aí. Continua falando, Cristo a pedra principal. Lá no Salmo 118, 22 também fala, cita, ó, interessante que é em Salmo, hein? Salmo já está falando sobre essa pedra principal, né? Que haveria sim uma pedra principal. Então já no Velho Testamento a gente vê Deus trazendo essa revelação, não ainda por completo, mas que haveria sim uma pedra principal dessa nova aliança que Deus faria com o povo. Aí a gente vê aqui também, ó, que lá em Mateus 7, 24, diz que essa edificação que Cristo faria no nosso coração, faria dentro de nós, traria o quê? A habitação do Espírito de Deus. Por isso que ele fala que nós somos um templo santo, porque o que habitaria dentro de nós seria a presença de Deus. Lá no templo do Velho Testamento, o que acontecia lá? Deus não se manifestava lá através uma vez por ano, eles tinham que ir lá levar o sangue do sacrifício no Santo dos Santos, para que intercedesse pelo povo. E como que Deus dava a sua resposta de que estava perdoado o povo? Além do sacrifício ser feito e ter sido feito exatamente como era na lei, Deus mostrava essa aceitação, né, esse perdão com a sua presença, através daquela Shekinah no templo, né, daquela presença visual onde eles podiam sentir que Deus estava naquele lugar, sentir o perdão de Deus, né? E nesse templo novo que Cristo traz sobre nós, nesse novo santuário que essa nova aliança traz, é Deus presente dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, testificando conosco que somos filhos de Deus, né? Lá ele não testificava através da presença do Shekinah e trazia ali que ele estava perdoando o povo, que ele estava com o povo sendo seu Deus, aquele que o salvaria, que traria toda a restauração ao seu povo. Aqui conosco, sendo nós o santuário de Deus, o Espírito Santo fala dentro do nosso coração, né? Nos fazendo sentir que somos filhos de Deus, através da fé. E é isso que esse santuário novo tem, né? Que somos uma pedra viva, não é aquela pedra morta que coloca lá, põe o cimento, coloca uma em cima do outro e ergue o templo. Não, mas nós somos pedras vivas. Estamos ainda em construção e Deus trabalhando no nosso coração dia a dia. Maravilha, glória a Deus. Vamos lá, continuando. O segundo tópico fala o fundamento, apóstolos e profetas. Lembra que no versículo que a gente leu lá em Efésios 2:20, que é o textuário, ele fala assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós estamos edificados sobre o fundamento que esses dois, né, essas duas personagens, que é os apóstolos e os profetas, traria sobre, né, a igreja. Essa edificação começaria sim através do fundamento que os apóstolos e os profetas estariam pregando. Então vamos entender aí. Primeiro ponto diz o conceito de apóstolo. A gente tem que entender o que é apóstolo. Você sabe que todo apóstolo ele pode ser considerado um apóstolo. Em primeiro lugar, que ele esteve com Cristo. Ele andou com Cristo, ele vivenciou o ministério de Cristo. Ele esteve ali junto dele, vivenciando todos os ensinamentos e a vontade de Deus e mais.
ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Isso é uma coisa inegável, né? Para ser apóstolo, ele teria que ser comissionado, vamos dizer assim, escolhido pelo próprio Cristo. E a gente vê isso na vida dos apóstolos, né? Onde eles foram escolhidos por Deus, tá? E mais, até Paulo, que foi, vamos dizer, um apóstolo mais tardio, ele mesmo fala que o próprio Cristo, quem o escolheu, quem o designou para ser um apóstolo. Ele até fala que ele era o menor dos apóstolos, né? Mas ele não deixa de ser o grande apóstolo do Senhor, né? Aquele que traria uma mensagem aos gentios maravilhosa, uma restauração à vida dos gentios, como eu acho que nenhum outro apóstolo, né? Nenhum outro apóstolo vivenciou isso, essa restauração da vida dos gentios, como Paulo vivenciou. Então vamos lá. No segundo tópico, a gente já entendeu o que é apóstolo, e no segundo ponto, a gente vai entender o que? A doutrina que os apóstolos falavam. Qual era a doutrina deles? Qual era esse fundamento que eles estavam pregando e falando para que isso fosse assim, o fundamento certo da palavra de Deus? Vamos até deixar aqui um versículo aqui, ó, que está em Isaías. É interessante a gente ver isso aqui, que no próprio Velho Testamento, eu coloquei isso de propósito aqui mesmo, a gente vai ver que o próprio Velho Testamento já mostra que haveria sim uma pedra principal para que um novo pacto fosse feito. Se você lê em Deuteronômio, se eu não me engano, deixa eu ver se eu marquei aqui, acho que eu não marquei aqui, mas você sabe que em Deuteronômio também fala que Deus já faria uma nova aliança com o seu povo, né? Onde não seria mais como a aliança feita aos seus pais, mas uma aliança que Deus falaria dentro do seu povo, estaria dentro do seu povo, né? E ele cita essa pedra principal desse santuário já no passado. Em Isaías, ó, por isso que a gente fala que é um fundamento. É um fundamento que não só os apóstolos no tempo de Jesus está falando, mas foi falado no passado e continua sendo falado no presente. Né? Os apóstolos passaram, morreram, mas continuou se falando, continuou se, né? Os profetas de Deus falando da vontade de Deus, do mistério de Deus, revelado através da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Ó, em Isaías 28:16 está escrito assim, ó: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei, Deus falando, eis que eu assentei em Sião uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer nela não se apresse. Tem algumas versões que falam não terá medo, né? Então aquele que crê nessa pedra será o quê? Não será confundido. Porque ela é suficiente, vamos dizer assim, suficientemente bem firmada para que o edifício esteja plano, esteja no prumo, esteja certo, esteja no caminho certo, porque a pedra vai dar a direção. A pedra da esquina vai dar direção para esse novo edifício. E é isso que os apóstolos e os profetas pregavam. No passado, se a gente entender isso daí, Paulo ele até fala numa citação que eu vou ler com vocês, que no passado isso não estava bem revelado. Falava-se que era a pedra da esquina, falava que Deus traria um servo, né, como eles, e era para ser ouvido, que eles tinham que ouvir aquela pessoa, que seria um enviado de Deus, mas não estava claro, né, vamos dizer assim, bem claro como seria, apesar de várias profecias messiânicas no passado, no Velho Testamento, falando como ele seria, como ele viria através da Virgem, como ele seria o príncipe da paz, né, um Deus conselheiro, um Deus forte. Então, não só essas, mas em Isaías 53 falando de como ele seria, o que ele faria, ele levaria todos os pecados, né, sofreria por nós. Mas mesmo assim, não estava assim exatamente claro, vamos dizer assim, para um judeu. Tanto é que eles não reconhecem, muitos deles não reconhecem Cristo como o Messias, né? Ó, vamos ler em Efésios, porque Paulo ele fala isso que estava uma parte encoberta, mas agora foi revelado. Efésios 3, do 4 ao 6, Efésios 3, do versículo 4 ao 6, está escrito assim, ó: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É Paulo falando, a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber,
que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então aqui ele revela que toda aquele que estava oculto ainda, dizendo, né, falando, profetizando sobre o Messias que viria, agora está revelado. E ele tem essa revelação pela ação do Espírito de Deus, porque Cristo se encontra, né, com Paulo e tem aquele particular de falar com Paulo, eis que eu sou aquele quem você persegue, e traz aquela conversão na vida de Paulo. E aqui Paulo fala assim, o que estava oculto agora está sendo revelado, que ele fala revelado, revelado pelos Espíritos aos seus santos apóstolos e profetas. Então ali era essa mensagem, era esse fundamento. Aí ele fala até, a saber, que os gentios são cordeiros. Essa mensagem do Evangelho ia trazer isso, esse fundamento onde o apóstolo ensinaria que não existiria mais essa divisão, mas Cristo seria um corpo. Cristo seria o cabeça e ele teria um corpo para manifestar o poder de Deus. E nesse corpo é o santuário onde o Espírito Santo habita, para que seja revelado. Então, as pessoas precisam ver o Espírito Santo na sua vida para ver que você, sim, também é um santuário de Deus, né? Se você é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa estar reinando no seu coração e as pessoas veem isso em sua vida, a tal ponto de poder dizer que você é um servo do Senhor, né? Você é um filho de Deus, né? Porque essa era a mensagem. O que o santuário judeu fazia? Que mostrava que existia um Deus verdadeiro, que eles estavam ali sacrificando, trazendo seus sacrifícios, seus holocaustos, a um Deus verdadeiro, a um Deus que tudo fez, a um Deus que tudo planejou para a salvação do ser humano. E nós é a mesma coisa, nós temos que refletir isso como santuário de Deus, né? Trazer ao mundo de que Deus é Senhor, que nos salvou e que Jesus Cristo foi aquele que nos resgatou da vida de pecado, nos trouxe para junto de Deus reconciliados de novo. Por isso que você precisa ser esse santuário, mostrar Deus em sua vida, mostrar essa salvação que Deus nos deu. Então essa era a doutrina dos apóstolos. Eu até marquei aqui no finalzinho da lição, e eu achei até importante a gente frisar aqui, eu vou ler para vocês esse pedacinho da lição, que diz assim, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ou seja, aquilo que foi revelado na Bíblia, aquilo que foi revelado pelos apóstolos através da palavra de Deus, ela não pode ser anulada, ela não pode ser substituída, ela não pode existir algo mais importante do que ela, porque ela é a revelação de Deus, é os apóstolos falando sobre o plano de Deus, é os apóstolos mostrando esse novo pacto, essa nova vida que Deus ia dar ao ser humano através da pessoa de Jesus Cristo. A vida eterna, não só aos judeus, mas a todos que creem, né? Vamos lá. E o terceiro e último subtópico do tópico 2, que é o 3, o testemunho dos profetas. Aqui nessa passagem aqui da lição, ele cita o 2:20 lá que a gente leu, né? Aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele coloca apóstolo, depois profeta. Então aqui quem escreveu essa lição, ele acredita que esses profetas seriam profetas do Novo Testamento. Seriam profetas que estariam profetizando e em acordo com aquilo que os apóstolos estavam fazendo, estavam pregando, né? Porque o profeta, você sabe, é aquele que traz a mensagem de Deus a pessoa, certo? Ao ser humano, a quem está ouvindo. E aqui nessa lição, o comentarista fala que o profeta aqui, ele quis dizer os profetas do Novo Testamento, né, que estariam ali a partir de Cristo, a partir dos apóstolos, falando, profetizando e falando das grandezas de Deus através da revelação que Deus tinha dado a eles. Mas eu coloco também os do Velho Testamento. Porque tanto os do Velho Testamento, como aqui os novos profetas que estariam falando das grandezas de Deus, né, através da revelação, todos eles falam de um mesmo fundamento. Seja no Velho, ou seja no Novo, seja no Velho, ou seja após a igreja já ter perdido os seus apóstolos, mas continuar essa palavra de Deus sendo seguida, ela falava de um único fundamento. Se você lê o Velho Testamento, você vai entender que todas as coisas que o Velho fala é sombra das coisas futuras.
né? A própria Bíblia fala isso. E isso mostra que existe um único fundamento vindo desde a fundação do mundo, porque a própria Bíblia fala assim, que o Cordeiro de Deus foi imolado já desde a fundação do mundo. Então esse fundamento em que Cristo seria, Deus enviaria, né? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente e traria uma nova vida, que traria uma reconciliação com Deus de novo, já estava esse fundamento alicerçado já lá no Velho. E ele continua, né? Pode ver que Jesus, ele cumpre todas as profecias. Todas as profecias que é falada sobre ele é cumprida, né? É falada. Tanto é que eu coloquei aqui um versículo de Isaías 28:16, diz assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Acho que eu já até li esse versículo. Então fala que Deus já havia colocado essa pedra já estava firme desde a fundação do mundo, né? Cristo não havia vindo à terra ainda, não havia tomado o corpo humano para que estivesse aqui, né? Forma humana para que estivesse aqui e morresse por nós, mas isso já estava no coração de Deus, onde Cristo morreria por nós. E que através dele uma nova igreja, né? Um novo povo iria se erguer. Né? A gente fala igreja porque é todos, né? Antes eram judeus, agora é todos igreja, comprados pelo sangue de Cristo. Estariam ali sendo aquele fundamento, aquela construção que seria para o aumento de Deus, né? Eu até marquei aqui, ó, vamos ler aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei, acho que eu coloquei aqui atrás. Que fala assim, ó. Aqui, Colossenses 2,19, olha que lindo. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se a gente ler, vamos até ler o versículo anterior, porque às vezes você pode entender não ligado à cabeça e você entender coisa errada aí, né? Vamos ler aqui junto, eu devia ter marcado antes já esse versículo junto, mas a gente lendo junto a gente vai entender o que estava sendo falado ali naquele versículo, ó. Deixa eu colocar aqui. Colossenses 2:19. Vamos ler o 18 junto para vocês entenderem. Ó, tá escrito aqui, ó. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaldeado sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça. Então, ó, ninguém te aprisione com motivos avulsos que não seja a vontade de Deus mesmo. Ninguém te prenda com isso, ninguém te domina seu bel prazer, mas isso tem que estar ligado à cabeça, né? Da qual todo o corpo, ó, ligado à cabeça, todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, eu e você ligados, estamos o quê? Trazendo esse aumento da presença de Deus. Porque o povo que antes, vamos dizer assim, o povo gentil antes, para ver Deus ou para ter compreensão de Deus, eles tinham que estar vendo o templo e querendo saber o que está acontecendo lá, ou saber o que o judeu tinha para pregar. Mas no nosso caso, nós somos esse santuário que mostramos a grandeza de Deus. Então nós juntos, ajustados para ser esse santuário, onde o Espírito Santo reinaria em nós, né? Reina em nós, não reinaria, mas reina em nós, para que a gente faça a vontade do Pai e o mundo possa conhecer a Cristo. Jesus mesmo fala assim, que eles possam ser um como eu e o Pai, né? A oração dele fala assim, que eles possam ser um como eu e o Pai somos um, né? Para que seja manifestado a grandeza do Pai, né? A grandeza de Cristo. Então vamos lá. Então esse testemunho dos profetas eu coloco tanto do Novo quanto do Velho, porque todos eles falam de um único fundamento. E é importante a gente entender também que tem esse lado do Velho também, porque lá em Atos 17 fala sobre os bereanos, que quando Pedro estava pregando, acho que Paulo junto também, não lembro a citação aqui, eu não marquei certinho, mas eu sei que os apóstolos estavam pregando e os bereanos, que seriam os crentes convertidos de Bereia, os judeus convertidos, eles ouviam aquilo e conferiam aonde? No Velho Testamento. Eles ouviam a palavra que Paulo tinha para pregar, que Pedro tinha para pregar, e eles iam conferir se realmente era isso. Por isso que eu falo que o fundamento tanto é do Velho quanto do Novo. O Velho falava desse fundamento,
Desse fundamento que seria Cristo, uma pedra que o próprio Deus, o próprio Pai fala, eu elegi e já firmei a pedra lá em Sião, que é Cristo, né? Então os profetas falam isso, tá? Lá e os bereanos eram bem-aventurados porque iam lá conferir, ouvia e ia lá conferir, ouvia e ia lá conferir. É a mesma coisa você, né? Se eu estou pregando aqui, bom é que você confira na Bíblia o que eu estou falando, porque a Bíblia sim é que é o nosso norte, né? Ela sim é que é como a pedra principal, né? A Bíblia fala assim que Jesus ele não é a palavra, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a verdade. Então ele é a pedra principal desse edifício novo que está sendo construído. O que ele fala é o que eu tenho que seguir. O que ele fala é que vai me dar o prumo da minha vida verdadeira em Deus, tá? Então esse testemunho dos profetas eu coloco tanto do novo quanto do velho para a gente poder entender que é um fundamento só. E no terceiro, a gente vai entender que edificados para a morada de Deus. Deixa eu deixar ajeitadinho aqui, que é edificados para a morada de Deus. Quando a gente entende lá em Romanos 11:36 que fala assim, ó, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então a gente vai entender que esse novo santuário que Deus faz, trazendo o seu Espírito sobre nós, é tudo por ele e para ele. Não é para minha edificação pessoal, não é para que eu tenha um status ou para que eu tenha um renome, para que eu seja uma pessoa famosa ou para que eu tenha glórias para mim, jamais. É para que Cristo seja exaltado na minha vida. Se você conhece a palavra de Deus, você deixou que Cristo fizesse morada no seu coração, a sua vida agora é para Cristo. Né? Paulo mesmo fala, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, para que ele seja exaltado. Né? Então aqui nesse tópico 3, começa já falando um edifício bem ajustado. Como eu li lá com vocês, como que a gente vai ser bem ajustado em relação ao edifício? Se o fundamento é Cristo, olha para você ver a responsa do cristão. Se o edifício, o fundamento é Cristo e os apóstolos pregando sobre Cristo, os profetas falando sobre Cristo, eu preciso ser como Cristo. É esse o prumo, é essa a direção que eu tenho que ser, certo? Vamos ler lá em 1 Pedro 1:15, Pedro mesmo vai falando, ó. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também, santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, ele estava aqui dizendo que se o fundamento é santo, a parede também tem que ser, o edifício também tem que ser. Hoje em dia a gente vê que não se faz mais como aquele tempo de colocar aquela pedra enorme, existiam pedras até de 12 metros para fazer um edifício no passado. Hoje em dia se faz um alicerce, e se você faz o alicerce torto, o que acontece? A parede sai torta também. Então se Cristo é a pedra principal, é a pedra de esquina, é aquela pedra que vai nortear a parede, que vai nortear aquela construção, ele é santo, ele é puro. E ele tem aquela, vamos dizer assim, aquela recomendação para nós de sermos santos como ele é. A palavra de Deus fala isso. Ah, mas eu posso ser santo? Claro que pode. A Bíblia mesmo fala que santo é aquele que é separado, que é aquele que foi tirado para fora, né? Tirado do mundo para que vivesse a vida segundo Deus. Não andasse mais segundo a carne, mas andasse segundo o Espírito. E é essa ação que o Espírito de Deus vai fazer na nossa vida, nos transformando a todo momento. E aqui ele fala crescendo bem ajustado, né? No segundo, templo santo ao Senhor. Templo santo é porque Cristo, trazendo o seu Espírito, nos faria santos, né? A sua palavra nos santificaria. Jesus fala Pedro fala assim para ele, que começa a lavar os pés lá dos discípulos, né? Pedro fala assim, não, Senhor, lava tudo então, né? Jesus fala assim, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então lava tudo então. Aí Jesus fala assim, não, você já está limpos pela palavra que tenho dito, né? Basta agora só lavar o pé, né? Para que mostrasse o quê? Outro exemplo. Quando Cristo lavava os pés dos discípulos, era para mostrar o quê? Aquela submissão de humildade, de amor, assim você terá que fazer também aos seus, né? Não ter aquele de querer ser maior do que o outro, querer saber mais do que o outro, mas estar no mesmo nível. Mesmo ele sendo mestre, ele enxugou os pés, lavou os pés dos discípulos, né? Deu esse exemplo de humildade. E no terceiro tópico, o último aqui, que a gente vai ler, ele fala sobre a morada do Altíssimo. Como a gente falou, agora Cristo morando em nós. Deixa eu achar o versículo aqui, que Deus fala assim, ó, que Jesus falando que ele virá, né, aquele que
que o aceitar fará morada com ele. Aqui. João 14, 24. Eu marquei tantos versículos, não consegui ler todos. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, olha só, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Tá vendo? Essa morada que Jesus está falando é a ação do Espírito de Deus dentro de nós. Ele falando, eu e meu pai faremos nele morada. Eu até já fiz um vídeo sobre, né, seu coração ter porta, deixar Deus entrar no seu coração, e é isso aqui que Jesus está falando. Se você ama a Deus, se você ama Jesus Cristo, você vai guardar a palavra dele, porque é essa palavra que vai te purificar, essa palavra que vai te nortear, né? Essa vivência da palavra de Deus na sua vida é que vai trazer sobre você essa confiança de que Deus está com você, né? Você cumprindo toda essa vontade de Deus em sua vida através da pessoa de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que o que Deus quer fazer no nosso coração é nos fazer como seu filho. Esse é o intento de Deus, né? Aqui em Colossenses 1, 28, olha só, olha que lindo. Paulo falando, certo? A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo eu posso ser perfeita, porque Ele já pagou o preço por mim, né? Ele vai ser o meu exemplo. Paulo mesmo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não puxa a glória para ele, em momento algum. Ele não puxa nenhuma glória, nenhuma honra para ele, mas ele fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E não estava falando sede meus imitadores porque eu sei, porque eu entendo, eu sei, faço certo, eu já tenho até a revelação foi dada para mim, eu entendo. Não, ele fala sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então todo foco volta para Cristo, é direcionado para Cristo, não é direcionado a nenhuma pessoa, a nenhum apóstolo. Porque Cristo é quem faz toda essa aliança, que ele não só é o autor, mas o consumador da nossa fé. Então é ele que recebe toda a honra e toda a glória, né? E para que esse fundamento criado agora através de nossas vidas seja morada de Deus. E aqui é isso que esse versículo, né, esse último tópico fala, que nós sim é quem somos a morada de Deus. Eu vou ler só um trechinho aqui da lição, que eu também achei bonito, vou ler com você, que fala assim, ó. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Isso no santuário judeu. E agora no santuário cristão? Você é esse santuário cristão que vai mostrar essa permanência de comunhão, essa permanência, como está falando assim, ó, de uma comunhão íntima. É essa revelação que Cristo traz, que Paulo fala, que Deus, através de Jesus Cristo, uniu todos, judeu e gentil, para que nós agora sejamos a habitação de Deus. Como eu falei naquele versículo de Deuteronômio, né? Que não seria, essa nova aliança não seria mais como a aliança dos nossos pais, antiga, mas seria que Deus colocaria a sua palavra, a sua lei dentro do nosso próprio coração. Até ele fala assim, não ensinará mais o seu companheiro, mas todos conhecerão a Cristo, todos conhecerão a Deus, né? E é esse versículo que precisa ficar no seu coração. Nós somos o santuário de Deus. Estamos edificados no fundamento que os apóstolos colocou através de... E é interessante você entender que o fundamento não é mérito do apóstolo. O fundamento é mérito de Cristo. Ele colocou o fundamento e os apóstolos apenas prosseguiu esse ensinamento. O alicerce está lá e os apóstolos só foi confirmando. Põe o tijolo aqui, põe o tijolo aqui, põe o tijolo aqui. Só foi confirmando esse fundamento que já tinha começado com a pessoa de Cristo. E os profetas também, né? Ele foi falando aquilo para que pudesse sempre, a gente está sempre averiguando, né, na profecia verdadeira, que Cristo é aquele que estaria trazendo agora uma nova reconciliação com Deus, através, né, da sua morte na cruz do Calvário. Então que isso fique no seu coração, no meu coração, e a gente entenda que esse fundamento é a pedra principal, é Cristo. É Ele quem começa a sua igreja e é Ele quem vai terminar buscando ela, né? Trazendo aqui uma alusão ao arrebatamento, porque Ele vai vir nos buscar para que nós estejamos junto com Ele.
E é Ele quem começa esse fundamento e é Ele que vai terminar. É Ele quem vai aperfeiçoar. E como luz da aurora nós estamos só seguindo. E um dia seremos como a luz perfeita, né? A luz lá certinha, refletindo a glória de Deus. Amém? Eu agradeço a todos e peço que os irmãos continuem orando. Para que esse tempo passe e logo estejamos juntos. Para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Amém.